Olá, meus seres, eu espero que todos vocês estejam muito bem. Prof. Sost, para continuarmos o nosso tecido nervoso na nossa playlist Histologia dos Seres Humanos. Mas antes de começarmos, se não é inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações para chegarmos rápido até você. Deixe seu like porque apoia também o nosso trabalho e nós sempre temos aulas aqui no canal. Toda semana coloco aulas disponíveis para você, para ajudar você, seja no estudo por um vestibular, por Exame Nacional do Ensino Médio, para o seu conhecimento geral somente, para algum concurso público, para você melhorar alguns assuntos que você tem alguma dificuldade em biologia, nós sempre temos aula no nosso canal. Então acompanhe o nosso trabalho. Nas aulas anteriores, a gente falou em neurônios, origem, componente, gliócitos, que eram células importantes do tecido nervoso. Então, basicamente, neurônios e gliócitos ou células da glia. Os neurônios são as grandes estrelinhas e a gente viu na aula anterior componentes desse neurônio, dendrito, corpo celular, axônio como os principais. E agora eu quero falar com você sobre o impulso nervoso. Mas é uma fala tranquilinha. Você que já fez faculdade sabe que vai ter muitos detalhes em relação a esse impulso. Você que ainda está no início, na preparação para entrar na universidade, é isso que você vai precisar inicialmente. Futuramente colocarei aulas aprofundadas sobre isso, fiquem tranquilos, assim como a comunicação. Mas agora eu quero esse foco básico e geralzão. Nossas células, basicamente, são carregadas eletricamente. Vai existir a membrana plasmática, ela promove a permeabilidade seletiva, vai deixar uma quantidade de íons fora, uma quantidade de íons dentro e vão ser criados pequenos potenciais de membrana. Nós chamamos de potencial de membrana em repouso. Diferenças de cargas elétricas entre a face externa e interna das membranas. Nos neurônios, nas células musculares, elas são capazes de autogerar esses potenciais de membrana, alterar rapidamente esses potenciais de membrana e gerar potencial de membrana repouso e depois mudança rápida nesse potencial de membrana, nós teremos potenciais de ação. Então é uma mudança rapidinha que ocorre nas cargas elétricas da face externa e interna da membrana. Então, impulso nervoso. Definição mesmo, copia e cola, propagação do potencial de ação ao longo do neurônio. Mas o que é esse potencial de ação, Sost? É uma mudança rapidinha no potencial de membrana em repouso. Então a membrana do neurônio tem carga positiva fora, negativa dentro. Os neurônios têm diferentes permeabilidades àqueles íons potássio, sódio, porque a gente viu lá nos neurônios que tinham canais de sódio, canais de potássio, tinha a ATPase sódio-potássio ou bomba de sódio-potássio e nós teremos vários canais na membrana dessas células nervosas. Quando nós olhamos para os neurônios, nós vamos colocar três situações distintas para eles. Neurônios polarizados ou em repouso. O que é o neurônio polarizado ou em repouso? Carga positiva fora, negativa dentro e ele não está recebendo nenhum estímulo, então ele não está tendo nenhum impulso nervoso. Não está tendo nenhuma mudança rapidinha nessa permeabilidade, nem na permeabilidade e nem nas cargas elétricas dentro e fora. Agora, existem vários canaizinhos na membrana. Esses neurônios podem receber estímulos e começar a ter uma mudança na carga elétrica, na face interna e face externa. Os grandes canais que tem que se abrir, grandes no sentido em quantidade, são os canais de sódio dependentes de voltagem. Quando esses canaizinhos abrem, porque chegou um estímulo, abriu o canalzinho de sódio dependente de voltagem, vai começar a ter um influxo, ou seja, uma entrada de grande quantidade de sódio. E a gente vai ver arrastar carga positiva para dentro. Isso vai caracterizar a despolarização dos neurônios. Na membrana também existem canaizinhos de potássio. Geralmente chega um estímulo, o canal de sódio, ele abre mais rapidamente. O de potássio abre um pouquinho depois. Então, chegando um estímulo,
promovendo a abertura de canais de sódio dependente de voltagem. O sódio é o principal íon no meio extra. Você vai ver entrada de sódio na célula. Entrou o sódio, uau, despolarizou. Ou seja, houve uma inversão nas cargas elétricas, face externa e interna dos nossos neurônios. Então, eu vou mudar de ladinho, porque eu quero de vocês o basicão. Impulso nervoso, propagação do potencial de ação ao longo dos neurônios. Tá, o que é esse potencial de ação? É uma pequena mudança nas cargas elétricas na superfície dos neurônios. O neurônio encontra-se em repouso, ele ou polarizado, carga positiva fora, negativa dentro. Isso vai caracterizar um neurônio em repouso ou ele polarizado. Agora, chegou um estímulo. Vai lá para o cone de somação. Opa, o estímulo é suficiente. Vai abrir canaizinhos de sódio dependentes de voltagem. E aí, ó, entrada ou influxo de sódio. O sódio vai arrastando as carguinhas positivas para dentro. Então, tu tem uma inversão na superfície dessa membrana. Fora vai ficar negativo e dentro positivo. Então, tem provas seriadas, seletivas, vestibulares que falam neurônio em repouso, tem a face externa da membrana positiva e interna negativa. Perfeito. Neurônios despolarizados apresentam a face externa negativa e interna positiva. Perfeito. Agora, chegou esse estímulo, tem canalzinho de sódio, potássio, pum, abriu o canalzinho de sódio primeiro. Abre o canalzinho de sódio e vai fechar e depois vai abrir o canalzinho de potássio. Então, o efluxo de potássio, eu vou puxar uma seta aqui para dentro e lá eu coloquei entrada de sódio. Sódio entrando, despolariza. Isso que você tem que lembrar. Potássio vai sair depois. Potássio saindo, arrasta a carga positiva para fora. Repolarização. Efluxo de potássio ou a saída do potássio promove repolarização. Essa repolarização é retornar ao repouso. Face externa positiva e dentro negativa. Então sempre lembra, neurônio em repouso ou polarizado, positivo fora, negativo dentro. Chegou estímulos, abriu o canalzinho de sódio, despolariza. Depois retorna ao repouso, ou seja, na repolarização. Essa entrada e essa saída é por canais que eu chamei de dependentes de voltagem. Então esses canaizinhos têm portinhas, permitem a entrada e a saída. Não é a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio atua, ou está atuando, ela joga 3 sódio para fora, 2 potássio para dentro, e a bomba contribui para a manutenção do potencial de membrana em repouso. A bomba de sódio e potássio, ou ATPase sódio e potássio, atua para manter o potencial de membrana em repouso. Essa entrada e essa saída aqui do sódio e potássio é por canais de sódio dependente de voltagem e canais de potássio dependente de voltagem, que também existem na membrana dos neurônios. Agora, como a biologia ela foi avançando ao longo dos anos, a galera conseguiu medir diferenças de carguinhas elétricas, de potenciais, pensar num espaço-tempo do que acontecia na membrana dos neurônios, face interna e externa, ou o lado de dentro e o lado de fora. E às vezes podem aparecer gráficos para vocês. Então esses gráficos aparecem com uma unidade de medida em milivolts e em milissegundos, ou seja, muito, mas muito rápido. Quando nós olhamos para milivolts, menos 70, menos 80, menos 90. E eu coloquei letra A para representar repouso. Agora, neurônio recebeu estímulo suficiente de repente, tum, abriu o canalzinho de sódio dependente de voltagem, o sódio entra e arrasta as cargas positivas para dentro. Então a gente sai do menos 70 e vai aproximadamente até o mais 40. Isso é a fase ascendente, ou seja, de subida desse gráfico do impulso nervoso. Então nessa fase ascendente, isso sai do repouso e vai despolarizar. Então a carga positiva fora, agora positiva fora no repouso, negativa dentro. Agora negativa e positiva. Então a parte interna tende a ficar positiva. Sai do menos 70, vai ao mais 40.
Canalzinho de sódio é o mais rápido para abrir, depois ele vai fechandinho. E aí o canal de potássio abre depois. E aí você tem a fase descendente, a fase que desce. Essa fase descendente, C, é de repolarização. Então, menos 70 mais 40, despolariza. Mais 40 menos 70 vai repolarizar. Então, a fase descendente representa a repolarização, ou seja, o retorno ao repouso. Só que o canalzinho de potássio é mais lerdo para abrir, um pouquinho mais lerdo para fechar e pode sair mais carga positiva. Ó. Pode descer para menos 80, menos 90, vai ficando mais negativo, vai para menos 80, menos 90 milivolts. Ficando mais negativo, nós temos a hiperpolarização. Então, essa pontinha D hiperpolariza. Mas depois o canalzinho vai fechando, a bomba está atuando para manter o potencial de repouso, pega o sódio que entrou, joga para fora, o potássio que saiu, joga para dentro, e você restabelece esse potencial de membrana em repouso. Então, de novo, a bomba de sódio e potássio atua para a manutenção do potencial de membrana em repouso. Para despolarizar, abre um canalzinho de sódio dependente de voltagem que está na membrana dos neurônios. Para repolarizar, abre um canalzinho de potássio dependente de voltagem que está na membrana dos neurônios. Agora, geralmente nós temos algumas observações para quem vai fazer provas seriadas e vestibulares. Para abrir esse canalzinho de sódio dependente de voltagem, tem que atingir um estímulo mínimo, que a gente vai chamar de limiar. Estímulos sublimiares não são suficientes para abrir os canaizinhos de sódio dependente de voltagem e aí não despolariza. Então tem que atingir o limiar, é o estímulo mínimo. É como se fosse a sua nota para passar de ano na escola. Tem uma nota mínima para passar, aqui um estímulo mínimo. Atingir o limiar, vão abrindo os canaizinhos de sódio dependente de voltagem, despolariza. E depois o canal de potássio aberto repolariza. Ok? Geralmente, despolarizou aqui nessa região inicial, vai seguir uma lei que a galera chama de lei do tudo ou nada. Então, lembra da mielina? A mielina funcionava como um isolante elétrico. Nessa região onde tem mielina, não tem os canaizinhos para mudar essas cargas. Então, aí a despolarização vai acontecer na região adjacente, na região ao lado, onde você não tem a mielina, que são os nodos ou estrangulamentos de Ranvier. Então, a despolarização vai acontecer aqui. Depois, a despolarização vai acontecer aqui. Aí, geralmente, nós chamamos a condução do impulso nervoso nos neurônios mielinizados de condução saltatória. O impulso nervoso, essa rápida mudança nas cargas elétricas na face da membrana. Rápidas mudanças no potencial de membrana em repouso. Impulso. Mudei rapidinho a carga e ele foi sendo propagado nesses espaços que são os nodos ou estrangulamentos de Ranvier. Então, esse impulso é chamado de saltatório nos neurônios mielinizados. Lembra? Os dendritos recebem um estímulo, dendritos vai para o cone de somação, axônio, e depois vai ao longo do axônio. Então, você tinha dendrito recebendo os estímulozinhos, corpo celular, chegou no cone de somação, disparou o sinal, o potencial, e a gente vê ao longo do axônio mudando essas cargas elétricas. Chegou no finalzinho do neurônio, vai abrir um canal de cálcio, e aí entra cálcio e liberam as vesículas com os neurotransmissores, ou as vesículas se movimentam dentro do neurônio, se fundem à membrana e aqui liberam-se os neurotransmissores nas sinapses químicas. Então o foco aqui foi só um impulso nervoso. Pode aparecer em forma de gráfico, menos 70, mais 40, despolariza, mais 40, menos 70, repolarização. Para despolarizar, eu preciso do influxo, entrada de sódio. Para repolarizar, efluxo, saída do potássio. Nos neurônios mielinizados, condução saltatória. Pode acontecer doenças e degeneração dessa bainha de mielina, e isso fazer com que tenha que despolarizar toda a extensão da membrana, e isso vai demorar mais. Então, nos neurônios mielinizados, o impulso é saltatório, ele é bem mais rápido
e mais eficiente para percorrer longas distâncias. Então, geralmente as fibras nervosas, os nervos, têm uma certa espessura, um diâmetro. Quanto mais grosso e quanto mais mielina ali nessa fibra nervosa, mais rápida a condução desse impulso nervoso. Foco nas palavrinhas repouso ou repouso ou polarizado para o neurônio, despolarização, inverteu, e depois repolarização. Impulso nervoso nada mais é que a propagação desse potencial de ação, essa rápida mudança nas cargas elétricas do neurônio ao longo da extensão desse neurônio. Eu espero que você tenha me entendido. Tendo dúvidas, manda aí. Como eu falei, isso é um basicão, eu juro que é um basicão. Quem estuda fisiologia, quem estuda em outros níveis superiores sabe, tem um monte de detalhe, um monte de coisa que eu negligenciei aqui. Mas, por favor, esse é o basicão. Quem faz Enem, quem faz vestibulares, quem faz provas seriadas, vai te ajudar bastante. Espero que você tenha gostado. Se não é inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se. Ative as notificações, porque toda semana temos aula. Deixe seu like e, se tiver dúvida, manda que eu respondo você. Um abraço e bons estudos!